A pandemia paralisou e mudou o mundo nos últimos 2 anos, desde quando surgiu lá na China. O país asiático ficou marcado por adotar medidas extremamente rigorosas e até controversas. Já estamos em 2022, mas o rigor chinês voltou a chamar a atenção, já que o país colocou mais de 400 milhões de pessoas em quarentena de novo. Acontece que esses lockdowns trarão consequências negativas para todo mundo. E levanta a dúvida: o que está por trás de todo esse rigor do governo chinês? Então vem comigo acompanhar essa história bem nebulosa. Centenas de milhões de pessoas que do dia para a noite foram obrigadas a ficar em suas casas. Morte e miséria se espalharam. Você não podia fazer compras, não podia sair para caminhar, não podia encontrar amigos ou jantar fora. Não podia fazer nada fora de casa. Os chineses foram os primeiros a passar por isso e estão novamente nessa situação agora. Naquela época, o mundo não sabia, mas tudo estava prestes a mudar para sempre. Isso foi no final de 2019, quando boatos e rumores começaram a surgir na cidade de Wuhan, na China. Esses boatos falavam de uma nova doença respiratória. A cidade de Wuhan foi colocada em lockdown. O recado era claro: não vá a Wuhan, não saia de Wuhan. Não demorou para que cientistas descobrissem qual era essa doença. Era um novo coronavírus, um tipo semelhante ao que já tinha causado uma epidemia na China em 2003, que causou quase 800 mortes. Mal sabia o mundo que essa nova versão seria muito mais letal. 2020 chegou e não demorou para registrar a primeira morte pelo novo coronavírus na China. E apenas 4 dias depois, foi registrada a primeira morte fora da China. Era questão de tempo para as peças de dominó irem caindo, país após país. E antes da metade de janeiro, Japão, Coreia do Sul e Tailândia já haviam identificado o vírus em seus territórios. Dali para frente, tudo se tornou irreversível. Não demorou para que o vírus chegasse aos Estados Unidos e vários países passaram a inspecionar aeroportos e meios de entrada com grande movimento de pessoas, numa tentativa de impedir que a doença atingisse seus países. Mas cidades chinesas entraram em quarentena total. 1 mês depois, o Brasil confirmou a chegada do vírus em nosso território. Mas antes disso, ele já havia devastado a Europa. Alemanha, Reino Unido e especialmente Itália e Espanha sofreram e chocaram o mundo com a força avassaladora do vírus, derrubando sistemas de saúde e colocando centenas de milhões de pessoas em quarentena. Escolas fecharam, comércios foram interditados, avenidas e ruas ficaram vazias da noite para o dia. A economia parou. Antes, o mundo estava chocado. Poucas semanas depois do choque, ele estava parado, como nunca antes visto na história da humanidade. O mundo entrou em recessão. Como pode entrar novamente agora, com economias à beira do colapso, por diferentes razões, incluindo os atuais lockdowns na China? E naturalmente, na época, começaram a surgir dúvidas sobre a postura do governo chinês em relação ao surgimento do coronavírus e as medidas tomadas pelo país para impedir que a doença se espalhasse pelo mundo. Primeiro, veio a questão: a China está realmente contando a verdade absoluta sobre o vírus e como se espalhou? Segundo, como um país de 1,5 bilhão de habitantes conseguiu ter tão poucas mortes se olhado de forma proporcional? Se você observar, todas essas perguntas foram feitas lá no início da pandemia, mas atualmente elas também podem ser feitas, dado a situação atual no gigante asiático. A China está passando por 2020 novamente, só que com efeitos colaterais muito mais visíveis ao mundo e mais devastadores para a população local. Como você deve saber, a China não é lá muito democrática, mantendo há mais de 60 anos um governo central de um só partido, o comunista, e sem eleições diretas. Além disso, o governo chinês não é só restrito quando o assunto é Covid, ele é restrito em várias outras áreas também, como por exemplo a internet, já que os chineses não acessam os mesmos aplicativos, redes sociais e serviços digitais que a gente aqui do outro lado do mundo. Já que a China não é amiga da liberdade, se torna muito difícil saber o que realmente acontece lá e o porquê. E o grande porquê de hoje é: qual a razão de lockdowns tão rigorosos por lá em 2022? Você pode alegar que é por cautela, em busca de evitar um estrago ainda maior do que o coronavírus causou em 2020 e para evitar que os casos subam mais.
É uma justificativa razoável, mas aqui entra o grande problema. Para efeito de comparação, o Brasil alcançou no dia 9 de maio a menor média móvel de mortes por Covid-19 desde abril de 2020. Sim, nossa média móvel atual é de menos de 100 mortes por dia. Um número ainda triste, mas também um alívio para um país que chegou a registrar 4.000 falecimentos de infectados por coronavírus em um só dia. Com esse cenário, nós vivemos hoje no Brasil praticamente sem restrições. O uso de máscara se tornou opcional e a economia, mesmo que sofrendo, está plenamente ativa. Na China, a situação deve estar muito pior para eles obrigarem centenas de milhões de pessoas a ficarem em quarentena, não é? Não está. Nem de longe. A média móvel da China está em menos de 10 mortes por dia. Sim, em um país com 1,5 bilhão de habitantes, eles têm muito menos mortes que o Brasil. Então por que eles impuseram um lockdown em Xangai, a maior cidade da China, trancando 25 milhões de pessoas em casa? E sabe há quanto tempo dura esse lockdown? Quase um mês. Morte e miséria se espalharam entre a população local. Pessoas estão sem o que comer e as que possuem algum recurso para adquirir alimentos podem acabar caindo em golpes. Como um cidadão chinês que gastou quase R$300 para comprar carne pela internet e quando a carne chegou, estava podre. É como se a China estivesse em 2020 novamente. Mas dessa vez, em uma versão ainda mais sombria, uma versão perturbadora. A China é a segunda maior economia do mundo. E é possível dizer que o mundo depende muito de toda a economia chinesa para que as coisas andem bem. Muito disso se deve à forte indústria de bens de consumo e alimentícia da China, além de seu grande potencial logístico. Xangai é a maior cidade da China, com 25 milhões de habitantes, e lá também é uma das cidades mais importantes da China, economicamente falando. Boa parte dessa importância passa pelo Porto de Xangai. Esse porto em específico é simplesmente o porto com maior tonelada de cargas transportadas no mundo inteiro. Ou seja, muito do que o mundo consome passa pelo Porto de Xangai. E com Xangai em um rigoroso lockdown, com 25 milhões de pessoas trancadas em casa, o porto sofreu as consequências. E o mundo sofrerá essas consequências em breve. Como milhões de pessoas não podem sair de suas residências em Xangai, os funcionários que garantem a logística e o bom funcionamento do porto não podem se locomover totalmente. A economia do mundo inteiro será impactada por isso. O mundo já enfrenta um cenário de inflação que não parece dar trégua. Os Estados Unidos estão com quase 9% de inflação oficial. O Brasil está com 12% de inflação no acumulado nos últimos 12 meses. E aliado a isso, a previsão de crescimento global também não é lá muito alta. Inflação com crescimento fraco são grandes pedras nos sapatos dos governos mundiais. E a dificuldade de logística do Porto de Xangai só piora esse cenário. Já que grandes insumos que o Brasil importa e exporta passam por esse porto, com certeza nós sentiremos a inflação por causa disso pesar diretamente nas nossas carteiras. Para você ter uma ideia da situação dramática que os chineses estão passando, o governo chinês está, inclusive, separando mães e filhos. Prédios e condomínios inteiros foram fechados para entrada e saída. E os que têm coragem de protestar contra essas medidas são respondidos e contidos com truculência. Com isso, em uma cidade que tem o porto como principal foco, os efeitos chegam e o que aconteceu foi a formação de imensas filas de contêineres parados no porto, porque não podem ser realocados por falta de funcionários. Ou seja, parte da logística mundial está parada. Essa situação, inclusive, pode prejudicar a economia da própria China, que deve impactar em um crescimento 3% menor ao esperado do gigante asiático. Mas por que a China está fazendo um lockdown tão rigoroso, mesmo com esses efeitos colaterais? Existem algumas hipóteses. A China adota uma polêmica política de combate ao Covid. É a chamada política do Covid-0, ou seja, o país não está contente em diminuir bastante o número de casos e mortes para desafogar o sistema de saúde. Ele quer que não exista mais nenhum caso sequer de Covid em toda a China. E daí vem a primeira hipótese, de que a China está somente sendo cautelosa para evitar algo pior no futuro, como uma nova variante mais letal. A segunda hipótese é simples. O governo chinês sabe que a política de Covid-0 é muito dura e insustentável, mas não tem coragem de reconhecer seus erros. Então, vai levá-la até o fim, ou até onde a corda aguentar. E a terceira hipótese é uma que causa calafrios. A China sabe algo que o Ocidente não sabe. Hong Kong, uma região autônoma da China, passou em fevereiro por uma severa onda de Covid
com 37 mortes a cada milhão de habitantes e com uma taxa de letalidade de 10% em pessoas acima dos 80 anos. Isso levou a comunidade científica a questionar se essa alta letalidade não tinha relação com a etnia Han, que corresponde a 90% da população da China. Mas essa hipótese caiu por terra quando se soube que apenas 50% da população idosa de Hong Kong havia se vacinado. Então a onda provavelmente ocorreu pela baixa cobertura vacinal da região autônoma. A possibilidade que realmente assusta os analistas, e é razoável para explicar o rigor chinês, é a de o Covid estar causando sintomas mais longos, que duram semanas a fio ou se tornam permanentes. Com mais de 200 sintomas possíveis, o vírus pode estar comprometendo certos sistemas imunológicos a longo prazo, explicando o nervosismo do governo chinês. Ou, no fim das contas, é uma mistura de todas essas hipóteses. De uma forma ou de outra, não parece que o governo comunista irá desistir de seus lockdowns rigorosos em um cenário de curto prazo. E talvez Pequim, a capital do país, siga o exemplo de Xangai e tranque dezenas de milhões de pessoas em casa nos próximos dias. E é claro que essas medidas podem atingir todo o mundo, causando mais inflação e recessão em vários países do mundo, incluindo o Brasil. E olha que o mundo já está sofrendo os impactos econômicos do conflito entre Ucrânia e Rússia. De qualquer forma, o rigor chinês vai continuar. A questão é saber até quando. E também é importante saber se o excesso de restrições, que causam até mesmo fome, podem fazer com que manifestações tomem conta do país, por mais truculenta que seja a resposta do governo central. Mas quando se trata da China, sempre vem a clássica frase: é difícil saber. O mundo parece estar pulando de crise em crise, mas você sabia que tem gente ganhando muita grana apesar disso tudo? Não? Então clica no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto todos os bilionários que ficaram ainda mais ricos nos últimos meses. Clicou? Eu te espero lá. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!